Olá, queridos, graça e paz. E hoje, sábado, nós temos mais uma palavra amiga. E o tema de hoje será: a reflexão da tua queda permite o teu levantar. Queridos, lá no livro de Lucas, capítulo 15 e no versículo 11 em diante, o Senhor falava de uma festa que estava acontecendo. Festa porque o filho que estava perdido tinha voltado. Mas quando nós falamos de festa, falamos de alegria, falamos de encontro, falamos de regozijo, falamos de alimento, ou seja, falamos de felicidade, falamos de coisas boas. Mas interessante que nem para todo mundo aquela festa ali estava sendo legal, estava sendo boa. Havia uma certa divisão naquela festa, queridos. O Senhor agora junta todos os seus discípulos e começa a falar uma parábola, a parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo fala que o filho mais novo, já enjoado da vida que ele vivia na fazenda do seu pai, pede a parte da fazenda, ou seja, a parte da herança que te pertencia, e agora pede para ir embora. E a palavra diz que passando alguns dias, o filho pega tudo que é dele e vai embora para uma terra longínqua. Às vezes eu fico me perguntando o porquê que o pai disse não. Eu queria frisar agora, amados, a parte do pai, a parte do raciocínio e do coração do pai. Por que o pai não disse não para aquele filho? Por quê? Um ponto. Ele sabia a criação que ele tinha dado para aquele filho. Outra, ele conhecia o filho dele e a capacidade do filho dele de vencer lá fora. As condições eram todas favoráveis. O filho tinha conhecimento, o filho tinha riqueza, bens materiais, e lá fora ele iria ser vencedor se ele usasse aquilo que o pai dele o ensinou durante a vida toda. Agora, a parte do filho. Por que o filho largou uma vida relativamente de conforto, uma vida favorável, uma vida de bem-estar tremendo, para viver uma vida insolúvel, uma vida que não levava ele a lugar nenhum? Eu penso, queridos, que o filho dele raciocinou assim: poxa, eu tenho só uma vida, e a vida que eu estou vivendo, eu não consigo ser feliz. A rotina, ela não me agrada. O fato é, queridos, que todos tinham as suas funções. O pai tinha a função de delegar, o filho mais velho tinha a função de executar, os servos dele faziam N coisas, tinha ocupação, tinha valor. E o filho mais novo parece que não tinha função. Ao meu ver, o pai tinha um zelo extraordinário pelo aquele filho. E talvez foi isso que estragou aquele jovem. Ele se viu em um lugar que ele não tinha função. Ele se viu em um lugar que ele não era útil. E ele resolveu pegar tudo que é dele e tentar viver a rotina dele, de tentar viver a vida dele, de tentar fazer acontecer o que ele achava certo. Agora, o erro dele foi que ele não usou o que ele aprendeu com o pai, o que ele aprendeu com o irmão. Ele não usou a educação que o pai dele deu em casa. A educação que o pai dele dava era de uma pessoa que acordava cedo, que trabalhava o dia todo, se enriquecia honestamente. E o que o filho mais novo fez, queridos? Ele pegou tudo
que tinha e pensou que a vida era uma festa. Não, 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 não. A vida não é uma festa. A vida, ela é vida de consequências. Sabe, queridos? Se você planta batata, você colhe batata. Ou seja, se você planta vento, você vai colher vento. Mas o filho dele, em todo o tempo, ele foi verdadeiro. Com ele mesmo e com o pai dele. A rotina não o agradava. Mas o passo que ele deu foi um passo importante para a vida dele. De tentar viver a vida dele. De tentar viver a rotina dele. Mas o passo errado que ele teve foi de não usar o que o pai dele ensinou ele a vida toda, que era responsabilidade. E agora, queridos, a palavra diz que ele gasta tudo com meretrizes, com noitadas. Mas uma coisa que me intrigou, quando ele gastou tudo, a palavra diz que aquela terra teve fome. Agora, eu não sei se Jesus estava falando que a terra era ele ou a terra o lugar aonde ele estava. Jesus fala que quando ele gastou tudo, quando acabou a riqueza dele, a terra teve fome. Será que esse filho ajudou várias pessoas? Será que não foi só farra? Será que ele usou a riqueza dele para ajudar outras pessoas? Ou a terra que Jesus está falando aqui era ele? A terra teve fome, porque a palavra diz que ele procurou emprego. E o único emprego que deram para ele foi apacentar porcos. E a palavra diz que ele tinha fome porque ele sentiu desejo de comer as bolotas de porcos, pois ninguém o dava nada para ele se alimentar. E aí ele viu, queridos, quando ele sentiu fome, quando ele sentiu desejo de se alimentar e viu que não tinha alimento, ele começou a ter uma reflexão da vida que ele estava construindo para ele. E ele percebeu que a vida ao lado do pai dele era infinitamente melhor. Era infinitamente melhor. A vida familiar era melhor. Embora a rotina não o agradasse, mas não lhe faltava nada. Então ele levanta e fala que iria voltar para a casa do pai. E a palavra diz que quando ele se aproxima distantemente, quando ele chega a avistar o pai dele já o conhece e percebe que já não tinha o anel, percebe que já não tinha sandália, percebe que já não tinha vestes limpas. E o pai correndo o abraçou e chamou vários servos e pedindo que o trouxesse um anel, roupas novas e sandália, para ele ter uma vida não de servo como ele desejou. Ele desejou somente estar perto do pai dele, sendo útil. Ele falou: voltarei para o meu pai, mas eu sei que eu pequei contra o céu e contra ti. Permita-me ser um do seu servo. Ele percebeu, queridos, que embora a vida do irmão dele mais velho fosse dura, ele queria viver aquela vida porque sabia que estar perto do pai dele era melhor do que ele estar lá no mundão.
Interessante que quando o filho mais velho chega na casa, a casa está repleta de pessoas, está cheio de gente se alegrando. E o filho mais velho pergunta para um dos servos do seu pai: o que está acontecendo? E o servo fala assim: o seu irmão voltou e o seu pai pediu que nós matássemos um bezerro para comemorar a volta dele. Mas olha o que o filho mais velho fala para o pai. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? Queridos, quem falou para ele que o irmão dele estava gastando dinheiro com as meretrizes? O que faz eu pensar que ele tinha notícias do irmão dele. Ele sabia como que o irmão dele estava levando a vida. Esse versículo aqui é muito forte, queridos. Você vê o seu irmão se afundando e você não ter coragem de chegar para o pai e pedir pela vida do seu irmão. Que irmão é esse que deixa o seu próprio irmão cair, se afundar e não chega para o pai para avisar, para comunicar, porque o pai ansiava por notícias do filho mais novo e não tinha. E quando esse filho mais velho fala para o pai que o irmão mais novo tinha gastado tudo, toda a sua fazenda com meretrizes, é porque ele tinha notícia do irmão mais novo, mas foi incapaz de estender as mãos para seu irmão. Parece que o irmão mais velho queria a derrota dele. Mas a reflexão da tua queda permite o teu levantar. Queridos, a festa só aconteceu porque o filho refletiu e viu que a vida que ele desejava ter, sem o apoio do pai, ele não iria chegar a lugar nenhum. Então, queridos, a palavra amiga de hoje é: reflita sobre cada passo da tua vida. Porque você refletindo, você pode cair, mas a sua reflexão vai permitir que você se levante. A vida é uma só e passa muito rápido. Se permita a errar. É bom, acontece, é normal. Mas reflita em cada queda que você teve. Porque a sua reflexão permite o teu levantar. Então, amados, a palavra de hoje é: reflete em cada queda, porque a reflexão te dará condições de se levantar. E lembre-se, estamos sempre juntos. Eu, você, o Pai e o Espírito Santo. Amém.